Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Fica de pé comigo nessa noite e vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Lucas 4, 14. Aleluias, Deus é fiel, e agindo Ele, quem impedirá? Evangelho de Lucas, capítulo 4 e versículo 14, quem encontrou, diga, amém. Glórias a Deus. Santo e poderoso é o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite? Diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Que palavra maravilhosa. Vamos assentar e vamos meditar na palavra do Senhor e que Deus venha falar muito mais com você aí. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite nós clamamos ao Senhor, que é santo, fiel e poderoso, meu Deus. Colocamos diante do Senhor esta palavra, as mentes, as vidas, as famílias aqui representadas, e pedimos, Senhor, a cobertura do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Pedimos ao Senhor que libere agora os teus anjos de guerra, de batalha, com espadas de fogo neste lugar, trabalhando a nosso favor. Pedimos ao Senhor agora, em nome de Jesus, amarra agora todos os poderes das trevas, amarra agora toda a intenção de Satanás, amarra agora todo o plano de Satanás contra esse culto, contra as nossas vidas, e libera o teu poder neste lugar que cura, que liberta e que transforma e que restaura, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? Deus é fiel, e agindo Ele na sua vida, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele é o Altíssimo, Deus é o Altíssimo, aquele que está sobre todas as coisas. Não importa o problema, não importa a fase que você vive, não importa o vale que você esteja, Deus é maior, Ele é o Altíssimo. Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz que então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus pela Galiléia. Então, pela virtude, então, pelo poder do Espírito, Jesus agora volta para a Galiléia. Mas antes desse acontecimento, nós lemos que Jesus ele foi batizado ali no Rio Jordão.
o rio de Deus, por João Batista. E quando Jesus foi batizado ali no Jordão, você lembra do que aconteceu? O Espírito de Deus desceu sobre ele. O Espírito do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jeová, desceu sobre Jesus em forma de pomba. E ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho em quem me comprazo. Este é o meu filho em quem tenho prazer. É o que Deus está falando. Deus tinha prazer na vida de Jesus. Deus tinha prazer nos atos de Jesus. Deus tinha prazer no falar de Jesus. Deus tinha prazer nas atitudes de Jesus. Agora eu penso, meu irmão, será que Deus tem prazer nas minhas atitudes? Será que Deus tem prazer no meu falar? Nós temos que pensar nisso, nós temos que analisar essas coisas. Porque essas coisas nos farão melhor a cada dia. Essas coisas nos farão crentes melhores a cada dia. Se nós pensarmos nos nossos atos. Deus disse: se fiel no pouco, no muito te colocarei. Se fiel primeiro no pouco. Será que o pouco que Deus tem nos dado, será que nós temos sido fiéis como Ele quer? Este é meu filho em quem me comprazo. Lembra o que Deus falou para Satanás a respeito de Jó? Observasse meu servo Jó? Você observou, Satanás? Deus também tinha prazer nos atos de Jó. Será que Deus tem prazer nos meus atos? Será que Deus tem prazer nos seus atos, meu irmão? Nós temos que parar e pensar. Nós temos que parar e pensar antes de agir. Será que essa é a vontade de Deus? Será que a nossa vida seria muito melhor? Nós seríamos pessoas melhores se antes dos nossos atos, antes de fazermos qualquer coisa, nós parássemos e pensássemos: o que Jesus faria no meu lugar? Já pensou? Já pensou se todos os nossos atos nós fizéssemos assim? Se tudo o que fôssemos fazer, nós parássemos e pensássemos: o que Jesus faria no meu lugar? Que maravilha não seria a nossa vida, né? Quantas coisas negativas, ruins que fizemos, que poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos parado para pensar e analisar o que Jesus faria no meu lugar. Este é meu filho em quem me comprazo. Deus tinha e tem prazer nos atos de Jesus, e que Ele tenha prazer nos nossos atos, que nossos atos possam passar isso para Deus, que Deus possa ter alegria em nós, que Deus não tenha uma tristeza em nós, que nós não venhamos deixar o Espírito Santo triste, mas alegre com os nossos atos. Este é o meu filho em quem me comprazo. E Jesus, logo após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. E derrotou Satanás dentro da palavra de Deus, mostrando para mim e para você, dando uma lição para mim e para você, que reino das trevas se enfrenta com a palavra. Não é no seu muque, não é na sua força, não é na sua vontade, é na vontade de Deus, é na força de Deus, é na palavra de Deus, porque nós não temos poder, quem tem poder é Deus, e através do seu poder Ele traz autoridade sobre a vida do homem. Isso Deus faz com o homem, Ele permite o homem ter autoridade, mas o poder é de Deus. O poder é de Deus. E quando Jesus derrota Satanás 3 vezes ali no deserto, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é escudo e broquel, é uma proteção para mim e para você. Nós temos que aprender a usar a palavra de Deus no nosso dia a dia, porque ela é uma proteção para mim, uma proteção para você. A sua verdade é escudo é para defender e broquel. E a palavra de Deus também ela serve para atacar todas as vezes que o inimigo vier
com ataques sobre a nossa vida, nós podemos defender-nos e atacar também o diabo para derrotar as suas fortalezas. Porque, meu irmão, Jesus Cristo diz que um valente guarda a sua armadura, guarda as suas coisas, mas vindo outro mais valente, ele toma a sua armadura e o derrota. Quando Jesus falou isso, ele falava sobre ele mesmo, quando ele veio e derrotou Satanás. A armadura de Satanás foi tirada, as coisas que estavam na mão de Satanás, as almas que estavam presas na mão de Satanás, Jesus tirou dele. Jesus tirou dele, tirou a sua armadura, porque Jesus é um valente mais poderoso, é o valente mais poderoso, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o valente mais poderoso. E a palavra de Deus nos diz que Jesus derrota Satanás ali no deserto. Jesus jejua 40 dias. O jejum, ele traz autoridade, ele restitui a autoridade na vida da pessoa. Jesus jejuou 40 dias. Você lembra que quando Adão pecou, Adão estava comendo. Jesus inicia o seu ministério com jejum, se humilhando para Deus. Humilhar, jejuar é humilhar para Deus. E a palavra de Deus diz que então, na virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Jesus agora volta para a Galileia no poder do Espírito. A Bíblia declara isso, então na virtude do Espírito. Jesus vem para a Galileia agora no poder. Depois que ele passa por aquela provação no deserto, depois que ele havia recebido o Espírito Santo, depois que Jesus havia derrotado Satanás ali no deserto, ele volta para a Galileia no poder, meu irmão, no poder do Espírito. E a sua fama começou a correr em todas as terras em derredor, diz a palavra. Em todas as terras em derredor, porque, meu irmão, milagres estavam acontecendo. Sinais estavam acontecendo, prodígios estavam acontecendo quando Jesus sai do deserto ali. Quando ele vem no poder do Espírito, por onde ele passava, os sinais aconteciam. Milhares de sinais aconteceram na vida de Jesus, a Bíblia não relata todos, nem todos foram escritos, mas Jesus agora volta para a Galileia no poder do Espírito, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Inclusive em Nazaré, eu imagino inclusive em Nazaré, onde Jesus foi criado, porque Jesus não nasceu em Nazaré. Jesus nasceu, segundo o profeta Miqueias capítulo 5, versículo 2, em Belém da Judeia, como está escrito, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, e de ti sairá o que será Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus nasceu em Belém da Judeia e foi criado em Nazaré, na Galileia. E quando Jesus volta no poder do Espírito, e a sua fama corre por todas as terras em derredor, eu penso que em Nazaré também chegou a fama de Jesus. Só que aquelas pessoas de Nazaré, elas não imaginavam, eu penso que muitos ali não imaginavam, que aquele mesmo Jesus que estava fazendo prodígios, milagres, curas, sinais maravilhosos, muitas pessoas não sabiam que era aquele mesmo filho do carpinteiro ao qual eles haviam convivido com ele, muitos a sua vida toda. Eles não imaginavam, muitos não pensavam assim. E a palavra de Deus nos diz que chegando Jesus em Nazaré, lá no versículo 16, e chegando Jesus em Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Olha que Jesus vai ao templo, olha que o costume de Jesus era ir ao templo, meu irmão. Jesus deixou uma lição para nós, ir ao templo, como seu costume. Quando ele chega em Nazaré, como era do seu costume, ele vai na sinagoga e se levanta para ler.
E quando ele se levanta para ler, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, onde Jesus vai abrir agora uma profecia que fala sobre ele mesmo. Jesus vai abrir agora uma profecia que fala sobre a unção do Messias, aquilo que o Messias iria fazer, aquilo que o ungido de Deus iria fazer, está escrito em Isaías 61, a unção do Messias, a unção do Cristo. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Versículo 17 diz assim: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E a palavra de Deus diz que quando Jesus termina de ler essa escritura, que falava sobre ele mesmo, que fala sobre a unção do ungido de Deus, do Messias, Jesus então, cerrando o livro, torna a dar ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Eu imagino, meu irmão, que naquele momento houve um silêncio total. Naquele momento, naquela sinagoga em Nazaré, quando Jesus termina de ler a escritura, entrega para o assistente e volta e senta no seu lugar, todo mundo ficou de olho nele e houve um momento de silêncio. Todos aguardavam o que Jesus iria falar. Então Jesus agora começa a dizer. Jesus agora, ele vai começar a falar lá em Lucas capítulo 4, versículo 21, a Bíblia diz assim: então começou a dizer-lhes. Então Jesus agora começa a falar algo para todos. Olha como é que é isso importante, olha como é que isso é grandioso. Naquele momento, imagina você lá naquele momento, imagina você sentado lá diante daquele momento, aquelas pessoas que estavam ali foram testemunhas oculares, foram testemunhas do cumprimento da Escritura. Jesus naquele momento, ele começou a dizer: hoje se cumpriu essa Escritura em vossos ouvidos. O que Jesus estava a dizer, em outras palavras, o que Jesus estava passando para aquele povo, em outras palavras, ele estava dizendo: eu estou aqui. Eu sou ungido de Deus, eu estou aqui pronto para curar, eu estou aqui pronto para libertar, eu estou aqui pronto para pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele estava pronto, a Escritura se cumpriu. Ele estava pronto para agir. Era o momento, qual o momento que era? Era uma oportunidade grandiosa naquele momento. Imagine você diante de Jesus Cristo, e Jesus se declarando: olha, eu sou ungido do Senhor, eu estou aqui para fazer os milhares de sinais. E a fama de Jesus já havia corrido em todas as terras em derredor, já havia corrido. Aquelas pessoas já tinham ouvido falar sobre os milagres que Jesus estava fazendo, e Jesus agora se declara ali: eu estou pronto, eu sou ungido de Deus, eu estou aqui. Que oportunidade maravilhosa diante do Senhor. Todos os dias diante do Senhor nós temos oportunidades maravilhosas, mas o que acontece agora com aquelas pessoas de Nazaré? O que acontece agora?
Versículo 22, então todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam, não é este o filho de José? Uma oportunidade maravilhosa. Mas as pessoas, muitas pessoas têm uma coisa com elas de jogar fora as oportunidades. Deus criou um ambiente perfeito, Deus criou uma oportunidade maravilhosa para a cura, para a libertação, para a transformação de vidas naquele momento. Mas as pessoas acabaram jogando fora. As pessoas, muitas vezes, nós somos tão carnais, que não olhamos para o lado espiritual e só visualizamos as coisas da carne. Naquele momento, as pessoas, em vez de olharem, de analisarem, de irem para o lado espiritual, para aquilo que Jesus falava, no entanto, a atenção deles agora foi para a matéria. Mas esse aí não é o filho de José? O que Jesus falou, será que não entrou no ouvido daquelas pessoas, as palavras maravilhosas que Jesus falou? Será que eles não ouviram as maravilhas que estavam sendo faladas em derredor? E naquele momento eles diziam, mas esse aí não é o filho de José? Eles começaram a olhar para o passado de Jesus. Eles não olharam para o Jesus como Deus, mas como homem. Jesus Cristo era 100% homem, mas 100% Deus. Mas eles olharam agora só para o filho de José, o carpinteiro. Não olharam para um Jesus como Deus. Ana, por gentileza, Mateus 13:53. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 13, versículo 53. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. 54. E chegando à sua pátria, ensinava nas sinagogas deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho de José? Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Isso aconteceu também em Nazaré. Isso nós estamos no Evangelho de Mateus, um acontecimento em Nazaré narrado por Mateus. Então o que acontece? Diante de Jesus, diante de uma palavra de Deus, diante do poder de Deus, diante daquilo que Deus estava falando, o que as pessoas olharam naquele momento? Olharam para o Jesus homem, olharam para o filho do carpinteiro, eles não viram Jesus como Deus. Eles não receberam a palavra de Deus, porque para que as coisas espirituais aconteçam, é preciso receber a palavra de Deus, porque ela é verdade, é ela que testifica de Jesus Cristo. É a palavra que testifica. Se não recebermos essa palavra, não temos o poder, não recebemos o poder, não recebemos o milagre, porque está aqui na palavra. A palavra é Jesus, no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós, é a palavra. Eles não receberam essa palavra, eles não receberam aquilo que Jesus falou, eles não receberam o que estava escrito em Isaías 61, mas olharam para Jesus como filho do carpinteiro. Meu irmão, se você precisar de uma mesa, o filho do carpinteiro faz para você. Se você precisar de um banco, o filho do carpinteiro vai fazer para você. Se você precisar de uma cadeira, o filho do carpinteiro vai fazer para você. Mas se você precisar de um milagre na sua vida, é só Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vai fazer. É uma questão de visão, é uma questão de um ponto de vista que eu vou traduzir para você, que se chama, duas letrinhas, fé. Fé, isso é fé. Isso é fé. A fé é a forma como nós vemos a Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus. A fé é como nós recebemos.
E de acordo com a nossa fé, é como Jesus agirá na nossa vida. Se a fé daquelas pessoas era só acreditar que ele era o filho de um carpinteiro, ele não ia fazer nada ali. Mas se a fé deles era que ele era o Filho de Deus, o Cristo, o ungido, ele iria agir como ungido ali. É a forma como vê. Essa forma como nós vemos a Deus e recebemos as coisas de Deus se chama fé. É pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Isso é fé. Mas o que eles viram? Filho do carpinteiro. Eles não viram Jesus, o ungido de Deus. E agora eles começam a falar de Jesus, para Jesus, sem fé nenhuma. Faz aqui também na tua pátria tudo que nós ouvimos você fazer em Cafarnaum. Aí Jesus vai falar assim para ele: com certeza vocês irão me dizer esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. E a Bíblia vai declarar que não fez ali muitos milagres por causa da questão da incredulidade deles. Porque não viam Jesus como ungido de Deus, viam somente como aquele ao qual eles cresceram com ele, o filho do carpinteiro. Eles viam Jesus homem, não via Jesus Deus. Eles viam Jesus carpinteiro, não via Jesus ungido Messias. É a fé, é como nós vemos ele, é como nós enxergamos Jesus Cristo, assim ele vai agir na nossa vida. Lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus chega na cidade de Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum foi um lugar onde Jesus fez muitos milagres. E a palavra de Deus diz que quando Jesus chega em Cafarnaum, quando ele está em Cafarnaum, ele foi procurado por um centurião. Você conhece a história, mas eu quero repetir. Essa merece repetir. Jesus foi procurado por um centurião. E aquele homem chegou e não enxergou Jesus como um carpinteiro, como filho de um carpinteiro. Ele não enxergou Jesus dessa forma, ele enxergou Jesus como Deus, como ungido de Deus, como filho do Deus Altíssimo, como aquele que realmente veio para curar e libertar. Aquele homem, ele tinha um criado, um servo, um escravo, e esse escravo desse homem, ele ficou enfermo. E naquela época, meu irmão, você sabe qual era o costume de muita gente naquela época? O escravo ficou enfermo, deixa morrer, eu compro outro. Não vou gastar com médico, com escravo, não, para deixar morrer. O dinheiro que eu vou gastar com médico, eu compro outro escravo. Então muitas pessoas pensavam assim. Quando o rei Davi, quando a cidade de Ziglag foi atacada pelos amalequitas, eu vou lembrar isso aqui só para você entender um pouco mais como eles faziam com os escravos. Davi então reúne a tropa, 400 homens, e vai atrás dos amalequitas. Quando Davi está indo atrás, ele encontra um homem caído no deserto, quase morto. Quem era esse homem? Era um escravo, era um jovem egípcio que era escravo de um homem amalequita, e esse escravo adoeceu e o seu senhor deixou no deserto morrer. Esse era o costume. E aí o que acontece? Davi chega e conversa com aquele homem, dá pão, dá comida, dá bolo para ele, e quando ele recupera as forças, aí Davi pergunta: quem é você? De onde você vem? De onde você vai? Para onde você vai? Quem é você? E ele diz: não, eu sou servo, sou egípcio, sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me abandonou porque adoeci. Aí Davi pede ele para guiar até os amalequitas, e ele fala: você não me devolve para meu senhor, jura? E não, jura que não vai me matar, jura que não vai me devolver para meu senhor? Que ele já temia. Davi não, e ele guiou até os amalequitas. Agora voltando para o centurião de Cafarnaum. Esse homem era um homem bom, porque o seu escravo adoeceu e ele foi em busca de solução para o problema do escravo. Já mostra que era um homem bom. E quando esse homem chega até Jesus, a visão que ele teve de Jesus foi diferente de muita gente.
Ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, meu criado está enfermo em casa. E Jesus prontamente falou para ele: não, eu vou lá e vou curar o seu criado. Aí ele fala: não, Senhor, não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Você conhece a história? Não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, manda apenas com uma palavra e o meu criado sarará. Olha para você ver a questão. Aí ele prossegue. Interessante agora a comparação que ele vai fazer. Essa comparação é maravilhosa. Essa comparação que ele vai fazer é maravilhosa. Ele fala, ele era um soldado, era um centurião, ele fala assim: pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. Autoridade, ó, o que ele vai falar? Autoridade. Reconheceu que Jesus era de autoridade, autoridade de Deus. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo a este vai e ele vai, digo àquele vem e ele vem, digo àquele fazer isto, ele faz. Olha a comparação que esse centurião está fazendo. Ele está comparando a autoridade dele em mandar. E quando o assunto que ele estava falando com Jesus era sobre doença. Era sobre doença. Então ele está fazendo a comparação da sua autoridade em mandar alguém fazer uma coisa com a autoridade de Jesus mandar sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre as doenças. Olha a visão desse homem. Assim como eu estralo o dedo e falo com esse criado: senta, assim o Senhor manda na morte. Olha para você ver. Olha a comparação que ele faz. É uma comparação de exaltação para a autoridade de Jesus. Não colocando ele em um patamar, mas diminuindo ele e mostrando a grandiosidade da autoridade de Jesus. Olha, Senhor Jesus, assim como eu mando um soldado fazer uma coisa, você manda na morte. Assim como eu mando o soldado sentar ou levantar, assim o Senhor manda na enfermidade. Então não precisa que o Senhor vá lá em casa, manda aí agora e ela já foi. E Jesus fala assim: seja feito como a sua vontade. E o criado foi curado na hora. Então, como esse centurião viu Jesus? A visão desse homem é a fé dele. Jesus falou assim: nem em Israel encontrei uma fé como essa, porque era um homem estrangeiro, era um homem de fora. Era um homem de fora, era um homem estrangeiro. Olha a visão, meu irmão. Olha a visão deste homem. Como nós enxergamos Jesus Cristo, é como Ele vai agir nas nossas vidas. Como nós vemos Jesus, também será a forma como nós agiremos para com Ele, e a forma como Ele vai agir para com nós. Isso é fé, isso é acreditar, é fé. O firme fundamento da fé. Essa fé que nos mantém firme para recebermos a salvação em Jesus Cristo, porque cremos, como está escrito na Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê, todo aquele que nele crê, aquele que acredita que Jesus veio, que morreu na cruz, que ressuscitou dos mortos, que sentou à direita do Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. Aquele que crê, esse receberá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A nação, a cidade de Nazaré, ela limitou o agir de Deus. Ela limitou o agir de Deus ali. Meu irmão, quem limita o agir de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos. Quando você vai olhar para essa palavra, você vai ver que maravilhas poderiam ter acontecido ali, mas eles limitaram o poder de Deus, eles limitaram o agir de Deus com a incredulidade deles. Então o agir de Deus não depende de Deus, depende de nós, nas nossas vidas. Porque Deus, Ele já tem a vontade de fazer o bem, mas muitas vezes nós criamos a barreira, e aí Deus, Ele não vai invadir as nossas vidas. Ele não vai invadir. Existe uma coisa que chama livre-arbítrio. Deus, Ele não te obriga, meu irmão, a nada. É livre-arbítrio, é você que escolhe o caminho que você quer seguir.
É você que escolhe. Porém, dentro dessa escolha é que recebemos ou não. Dentro das nossas escolhas está o que vamos receber ou não. O que Adão e Eva receberam com a escolha deles. Nós temos que fazer uma escolha, então dentro dessa escolha, caberá o que receberemos ou não receberemos. Adão e Eva estavam no paraíso. Adão e Eva tinham tudo que Deus havia preparado para eles, mas eles fizeram uma escolha que levou ao que levou. Uma escolha que levou à destruição, uma escolha que levou ao pecado, uma escolha que levou à morte. Então Deus está aí para agir. Mas é preciso nós abrirmos a porta e confiarmos nele, esperarmos nele e confiarmos nele, para que ele venha fazer, para que Jesus venha fazer aquilo ao qual ele é a missão dele, ungido de Deus. O poder de Deus, ele não pode ser limitado, mas a incredulidade limita o agir de Deus. A incredulidade limita o agir de Deus. Porque se nós recebermos uma palavra de Deus, e se nós agirmos de acordo à vontade de Deus, aquilo vai acontecer. Olha o que aconteceu com aquela viúva, que foi até Eliseu. Você lembra da história? De uma viúva que estava passando fome, e os seus filhos iam ser vendidos como escravos. Ana, por gentileza, 2 Reis, capítulo 4. É uma história conhecida sua, mas eu vou ler ela nessa noite. Olha para você ver como o poder de Deus não pode ser limitado. A Bíblia diz que uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia o Senhor. Essa mulher era uma mulher de um profeta, um homem que temia a Deus, um homem que tinha história com Deus, e Deus não esquece daqueles que o servem. Então você que serve a Deus, meu irmão, Deus não vai esquecer nem da sua descendência. Presta atenção nisso, Deus não vai esquecer nem da sua descendência. Então essa mulher clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Ela chegou para Eliseu e falou assim: você sabe que meu marido morreu, e ele era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. Aquele homem era um homem de Deus e deixou uma dívida quando ele morreu. E aí o credor chega e quer levar os filhos dessa mulher como escravos. E aí o que ela vai fazer? Meu marido era um homem de Deus, ele tinha história com Deus, eu vou atrás de Deus. Minha saída é Deus. Porque essa mulher, ela tinha o costume de depender de Deus. O marido dela era um homem de Deus. Pessoas de Deus dependem de Deus. Pessoas de Deus esperam em Deus. Então esse era o caminho que essa mulher acostumou. Ela acostumou isso na vida dela, depender de Deus. Então na hora que surgiu o problema, a primeira coisa que ela foi correr para Deus, que é o mais certo. Surgiu o problema, correu para Deus. Foi atrás do profeta. E disse ao profeta, e Eliseu disse para ela: que te hei de fazer, mulher? Declara para mim o que tu tens em casa. O que você tem em sua casa, mulher? E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Você só tem isso? O que você tem, meu irmão? Você só tem isso? É aí que Deus vai te usar. Você só tem isso, é aí que Deus vai fazer. É aí que Deus vai fazer. É em cima do que você já tem, meu irmão. É em cima do que você já tem, em cima da sua fé. É aí que Deus vai trabalhar. Ah, mas minha fé é pequena, mas é aí mesmo que Deus vai trabalhar. Porque fé pequena, Ele também faz transbordar. Fé pequena, Ele também faz transbordar. Às vezes você se vê diante de um problema e fala: o que eu tenho, meu Deus? Eu tenho uma fé pequena. Mas é aí mesmo que Deus vai trabalhar. É aí mesmo que Deus vai fazer transbordar. Eu só tenho uma pequena botija de azeite. Eu só tenho um pouquinho de unção, ó. Um pouquinho de azeite. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite.
Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Olha a palavra do profeta, olha o que o profeta está falando com você, não poucos, mulher. Presta atenção, não poucos. Vasos vazios e não poucos, olha essa palavra, não poucos. Porque, meu irmão, eu te digo, se aquela mulher tivesse pegado todos os vasos da nação de Israel e colocado na rua que ela mora, no bairro que ela mora, tudo quanto é rua, vou te falar uma coisa que é uma verdade, eles seriam enchidos. Eles seriam enchidos. Se ela tivesse pegado um, seria enchido. Se ela tivesse pegado 2, seria enchido. Se ela tivesse pegado 1.000, seria enchido. Se ela tivesse pegado 10.000, seria enchido. Se ela tivesse pegado 1 milhão de vasos, 1 milhão seria enchido. Sabe por quê? Porque o poder de Deus, ele não pode ser limitado. A única coisa que limita o poder de Deus, o agir de Deus, chama-se incredulidade. É a única coisa. Incredulidade. Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Quando a pessoa diz não, ele respeita. Deus respeita o livre-arbítrio. Versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que tiver cheio. Versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia, porque foi uma palavra, enchia. Aquela pequena unção, aquela pequena fé que ela tinha, começou a transbordar. Começou a transbordar. Versículo 6. E sucedeu que cheios foram os vasos, e disse ao seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Mas se tivesse 1.000, seriam enchidos. Se tivesse 10.000, seriam enchidos, meu irmão. Porque o poder de Deus não pode ser limitado. Deus não pode ser limitado o seu poder. Ali em Nazaré, o poder de Deus foi limitado. A Bíblia diz que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E Deus respeitou essa incredulidade. Ah, você não é nada não, você é o filho do carpinteiro. Deus respeitou isso. Você não pode nada não, você pode fazer uma mesa, um banco, uma coisa assim. Você é filho do carpinteiro, rapaz. O que você vai fazer? Deus respeitou isso. Mas o outro não: Senhor, eu sou um homem que tem soldados, sob minha autoridade, eu mando o soldado sentar, ele senta, eu mando o soldado ficar em pé, ele fica, não precisa chorar não, manda com a palavra, que se estiver morto, ele ressuscita. A diferença. E Jesus falou assim: faça conforme a sua vontade. E aconteceu. E Nazaré, eles não tiveram fé. Jesus, faça como a sua vontade, não tem fé não recebe. Quem não tem fé não recebe, porque tem que acreditar. Acredite. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. O poder de Deus, ele não pode ser limitado, porque Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais na sua vida, na minha vida, meu irmão. Deus é fiel. E Deus tem sido fiel. E Deus sempre será fiel nas nossas vidas. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor? Eu quero convidar os levitas, cantores do Senhor nessa noite. Vamos ficar de pé e nós vamos orar a Deus, aleluias.